Aleluia, glória a Deus. Estamos hoje fazendo mais essa live, né? Para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Hoje, entendeu? Sendo terça-feira, aleluia, dia 13 de janeiro, né? Domingo foi 13 de janeiro de 2026, uma live que venha glorificar, e por isso eu preciso da sua oração, para que tenha sabedoria do alto, né? Para ser uma live simples, mas que edifica vidas. Vamos orar. Ore comigo. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar divulgando a Tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, é com a Tua bênção, com a Tua sabedoria, Senhor, que possamos ministrar a Tua palavra. Para a honra e glória do Teu nome, pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos inspire, nos ajude, nos ensine e que toque nos corações daqueles que vão receber essa live, para que possa frutificar, possa dar frutos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Hoje o tema é muito interessante. Nós vamos aqui defender o tema, a tese de que na ceia do Senhor, a ceia estabelecida por Cristo, há cura divina. Entendeu? Então é preciso explicar bem o significado da ceia ou da comunhão. As palavras que consagram os elementos estão entre outras, está em 1 Coríntios 11, 23, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19 e diante, etc. Né? Muito bem. Vamos ler. Lucas 11, 23. Lucas 11, 22, versículo 19, né? Diz assim: E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aleluia. Então aí é a ceia, né? 1 Coríntios 11 também, Paulo vai repetir essas palavras. Vamos ler 1 Coríntios? 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia. Esta é a ceia, né? São as palavras de Jesus que consagram os elementos. Então, vamos prosseguir. No meu ver, no meu entender, a pregação deveria ser sobre este tema, a ceia do Senhor, né? E não outro tema, que muitas vezes nada tem a ver. Eu louvo a Deus pelas igrejas onde os pastores na ceia desenvolvem esse tema, aleluia, da morte e ressurreição de Jesus. Porque ele diz, fazer isto em memória de mim, entendeu? E disse aqui também, aleluia, glória a Deus. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E naquele momento nós estamos anunciando a morte dele na cruz por cada um de nós. Deu a sua vida, ofereceu ao Pai em oferta pelos nossos pecados. Ele realizou a expiação do nosso pecado no madeiro da cruz, né? Cumprindo o que está em 1 Pedro 2:24. Vamos lá em 1 Pedro. Dois, 24 diz, 1 Pedro, é que eu estou na 2 Pedro, aí, 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Maravilha, né? Aleluia. A ceia do Senhor está tipificada na Páscoa dos judeus. Eles tinham, na Páscoa, que comer a carne do cordeiro. Páscoa significa passagem, né? Eles estavam passando da situação de escravo para a liberdade que Deus estava oferecendo a eles. Oportunidade de ser livre. Lembremos-nos que o cordeiro ou cabrito seria sem mácula, entendeu? Um macho de 1 ano. E também tinha uns detalhes. Sacrificarás à tarde, na virada do dia, né? No 14º dia do mês de Nissan, que vem a ser mais ou menos mês de abril, né? E que o sangue do cordeiro deveria ser colocado nos ombreiros, nas vegas das portas. Quando o anjo da morte ia passar sobre o Egito, entendeu? Matando o primogênito, os primogênitos, que era um tipo de morte eterna que seria poupado o povo de Deus, povo judeu. O anjo da morte passaria adiante quando visse o sangue na ombreira da porta.
fazendo um paralelo, o sangue de Cristo é o único que nos livra da morte eterna. É o único que faz expiação pelos nossos pecados. Ok? Essa Páscoa está em Êxodo 12, versículo 3 a 11, onde nós vamos ler agora. Êxodo 12, capítulo 12, versículo 3. Falai, Deus disse, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Olha, sem mácula. Olha, Jesus sem pecado. Olha o paralelo. Um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Ao sangue aí, o sangue do cordeiro, passando nas portas, nas vergas das portas. E naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmo. Com ervas amargosas a comerão. Tudo tinha significado aí, né? Aleluia. Era no fogo, o fogo do sacrifício que Cristo passou na cruz, né? Aleluia. As ervas amargosas significavam o tempo de escravidão que eles passaram ali no Egito, né? Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura, tudo. Era um sacrifício, era um holocausto, uma oferta, entendeu? Não podia sobrar nada, o que sobrasse tinha que ser queimado no fogo. Tudo com significado, né? E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, o vosso jombo cingido, o vosso sapato nos pés, e o vosso cajado nas mãos, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia. Apressadamente. Aleluia. Deus tem pressa de fazer essa passagem da morte para a vida, né? Louvado seja Deus. Então vamos voltar. Lembrando que o cordeiro seria sem mácula, né? O anjo da morte que ia passar sobre o Egito, matando o primogênito, entendeu? Então, isso aí é um tipo de morte eterna, entendeu? O anjo da morte passaria adiante quando visse o sangue nas obreiras. Então, é o sangue de Cristo, entendeu? Este é o único que nos livra da morte eterna. O ato de comer a carne do cordeiro significava olhar para as necessidades físicas do homem. Entendeu? Tinha um significado comer a carne do cordeiro. Deus falando assim, através desse ato profético, eu estou te dando vida, saúde. Estou olhando para a sua necessidade física, né?
Ao comer do corpo do Cordeiro e iniciar sua jornada no dia seguinte, e eles então descobriram que todas as suas doenças desapareceram. Comer a carne do Cordeiro. Olha aí, quando você participa da ceia, comer aquele pãozinho consagrado representando o corpo de Cristo. Entendeu? Eles comeram a carne do Cordeiro e no dia seguinte perceberam que as enfermidades todas desapareceram. Eles ficaram fortes, sadios. Olha o que está no Salmo 105, versículo 37. Entre as suas tribos não havia um só enfermo. Dentre aproximadamente 3 milhões de pessoas, nenhuma pessoa havia fraca. O Senhor Deus fez um pacto com eles, dizendo, está em Êxodo 15, 26, o pacto que Deus fez com eles, dizendo, eu sou o Senhor que vos sara, que vos cura. Jeová Rafá, ou Yahvé Rafá, esta é ainda sua promessa. Quando Jesus Cristo se tornou nosso substituto, levando nossos pecados e também nossas enfermidades, Ele o fez para que fôssemos libertos. Ele fez expiação pelos nossos pecados e provisão para a nossa cura. Entendeu? Mateus 8,17 está lá. Para que se cumprisse o que o profeta Isaías havia dito. Ele levou a nossa enfermidade, carregou as nossas dores. Entendeu? Então, eu estou parando aqui hoje e nós vamos continuar, entendeu? Em nome do Senhor Jesus, quinta-feira ou sexta-feira nós vamos continuar. Eu creio que é sexta-feira nós vamos continuar esse tema. A cura está implícita na ceia. Aleluia. Como perdão dos nossos pecados também. Pelo sangue de Jesus. Ok? Vamos orar agora para agradecer a Deus e pedir a graça de Deus. Pai querido, nesse instante, pedir uma graça de Deus do entendimento, Pai, do significado, Senhor, da ceia, da santa ceia do Senhor, significado profundo, Senhor, que tem as suas raízes na Páscoa do Senhor. Ah, Jesus, nos dá entendimento, Pai, nos ajuda a entender, ajuda a tomar posse da bênção, ajuda a receber o milagre, a cura, Senhor, ao comer do pãozinho consagrado, Senhor, ao beber do cálice, Senhor, possamos entender ali, Senhor, que o Senhor disse fazer isto em memória de mim. Aleluia. O Senhor disse é nova aliança. Aleluia. 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 Nova aliança. Jesus disse que este é minha carne que é dado por vós na cruz. Aleluia. É a nova aliança em Cristo Jesus. Aleluia. Os judeus comeram da carne do Cordeiro e sentiram no outro dia que estavam bom, perfeito para caminhar, como está no Salmo 105, versículo 37. Louvado seja Deus. Quando comermos desse pão, eleva a Deus em primeiro uma oração, para Senhor, tua carne é verdadeiramente comida e teu sangue é verdadeiramente bebida, Senhor. Ah, Senhor, lava-me, alimenta-me, fortalece-me, Senhor, cura-me, Senhor. Se comeu o cordeiro, os judeus eram curados, Senhor. Agora é o teu corpo, Jesus, que é verdadeiramente comida, é carne, que possa me alimentar, possa me curar, me dar saúde,
grita mesmo, fala com o Senhor, e você vai ver o milagre acontecer. Aleluia! E o sangue de Jesus, verdadeiramente, é o sangue da nova aliança, uma aliança no sangue dele, o sangue que nos purifica de todo pecado. Maravilha, né? A ceia do Senhor. Nós vamos continuar o tema, hein? Sexta-feira, dá continuidade. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Você deve colocar sim, se você quer continuar recebendo o seu WhatsApp. Coloca a palavra sim, eu quero, qualquer uma dessas palavras, para eu saber que é para continuar enviando para você no WhatsApp. Mas tem pessoas que preferem ir no YouTube, né? No Face, no Instagram. Amém. Só que quem recebe no WhatsApp, eu entendo que está ali, a pessoa lembra, né? Mas fica à vontade. Você quiser receber no YouTube ou em outra rede social, amém. Meu canal é meu nome, tá? E se você, Helênio Dalboni. Mas se você quer receber no WhatsApp, é só dizer a palavra sim ou quero. Eu já tenho registrado alguns nomes que já me enviaram para mim. Deus te abençoe, um forte abraço, que a paz de Cristo esteja em seu coração, que o Senhor reina na sua vida. Declare que Ele é o Senhor, declare que Ele é teu Salvador, entendeu? Olha para a cruz, o preço que Ele pagou por ti, para que tivesse essa nova aliança no seu sangue, aleluia. E você puder comer do corpo de Cristo, que Ele disse, quando Ele partiu o pão, Ele disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Maravilha, hein? Deus abençoe. Até sexta-feira. Vamos dar continuidade, tá? E se você quiser receber, continuar recebendo, manda a palavra sim ou quero para receber no seu WhatsApp. Deus te abençoe. Forte abraço. Obrigado. Amém.